Opa pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês como obter ganhos no Day Trade. Day Trade é uma modalidade de operação de curtíssimo prazo na Bolsa de Valores, que pode te proporcionar lucros excepcionais ao passo que você vai aprendendo as técnicas e os conceitos. Day Trade não é um jogo e também não pode ser considerado um investimento. Day Trade é um modo de operar na Bolsa de Valores que pode te gerar uma segunda renda ou até mesmo ser a sua renda principal de maneira eficiente se você seguir os passos corretos. Então, se você se interessou ou está iniciando no Day Trade, fica aqui para entender como é que a gente ganha dinheiro com essa parada. E dá uma olhada nos outros vídeos aqui no canal. Também deixei aqui na descrição alguns vídeos linkados especialmente para quem está iniciando. Meu nome é Flávio Pontes, sou trader profissional, atuando há mais de 6 anos e hoje responsável por operações milionárias diariamente na Bolsa. Então é isso, pessoal. Vamos seguir para o tópico de hoje? E a primeira mensagem que eu quero deixar para você é que Day Trade não é investimento. E que apesar de Day Trade não ser investimento, ele pode se tornar uma segunda renda para você ou até mesmo uma renda principal. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso aqui. Olha só, caso a gente compre uma ação na Bolsa de Valores a R$15, tá? Comprar uma ação aqui a R$15. A gente espera, quando a gente faz esse investimento na compra de uma ação a R$15, por exemplo, a gente espera o quê? A gente espera que exista uma valorização, pelo menos aí a médio prazo, em que ele vá ali para uns 16, 17, 18 reais, por exemplo, tá? Que ele exista uma valorização. Sendo que isso não depende de você, depende da capacidade da empresa, depende que a empresa realmente se valorize nesse período para que você possa ter esse ganho de capital, tá? Sendo que nesse período, nesse momento aí, que você imagina que você comprou aqui numa data zero e que você, 2 meses depois, ele chegou aqui nos 18 reais, tá? Sendo que nesse período dos 2 meses, ele oscilou muito. Ele subiu para 15,20, depois desceu para 14,80, subiu para 15,30, desceu mais um pouco. Enfim, todo dia existe negociação na Bolsa de Valores. E essa oscilação que existe na Bolsa de Valores, você pode fazer micro-operações dentro desse período, várias operações inclusive, buscando uma operação mais curta, buscando uma operação ali dentro do mesmo dia, comprando e vendendo no mesmo dia, comprando e vendendo no mesmo dia, buscando algumas operações mais curtas. É o que a gente chama de operações de Day Trade, que são aquelas operações que iniciam e fecham no mesmo dia. E aí quando a gente fala que Day Trade não é investimento, é justamente por isso, porque quando você faz um investimento realmente numa ação a R$15, você aguarda essa valorização. Já no Day Trade você meio que especula, você faz uma especulação. Olha, eu acho que ele vai subir, então eu vou comprar e vou vender aqui no mesmo dia. Então, novamente, eu vou comprar e vou vender no mesmo dia e assim por diante, fazendo várias operações para gerar lucro no Day Trade. E é por isso que Day Trade é fascinante, porque ele não depende necessariamente de que a empresa se valorize. Ele depende da tua capacidade de fazer a leitura dia a dia e às vezes hora a hora de como que o ativo vai se comportar, como que aquela ação vai se comportar. Se ela vai ter uma alta, você pode comprar e vender logo em seguida, obtendo lucro no mercado financeiro, tá bom? Então, vamos passar para um próximo ponto aqui. Entendido que Day Trade não é investimento e que é mais uma operação especulativa dentro da Bolsa de Valores, dentro do mercado financeiro e que te dá a possibilidade de obter muitos ganhos, eu vou dar então aqui para você um passo a passo de como que eu entendo que seja, que você possa sim alcançar a tal segunda renda ou até mesmo a renda principal, tá? Você vai começar com pequenas operações, pequenos ganhos, tá? Pequenos ganhos. Eu inclusive tenho um vídeo que falo sobre justamente como que você faz para ganhar R$100 por dia, tá bom? Eu vou deixar aqui o link na descrição para que você possa então assistir esse vídeo, tá bom? Quando você tem então, quando eu falo de pequenos ganhos, eu estou falando o seguinte, olha, você vai começar ali buscando 50, 100, R$150 por dia. Mas por que, Flávio, somente R$50 ou R$100? Que é justamente para que você possa
estabelecer uma confiança, tá bom? Você adquirir a habilidade do operacional, porque quando você vai comprar uma ação, naquele exemplo do investimento, que você compra e aguarda uma valorização, você está fazendo uma compra isolada e você não precisa depois ficar de frente à tela ali, aguardando se o ativo vai valorizar. Você vai fechar o computador e você, enfim, vai aguardar alguns dias, semanas e meses para poder reavaliar aquele ativo que você comprou. Aqui no Day Trade não, você compra e você tem que ficar ali, atento, para poder você enxergar o momento em que você vai fazer a venda, tá? Então, quando a gente fala de pequenos valores, de pequenas metas, vamos colocar assim, pequenos ganhos por dia para você buscar no início, é que justamente você adquire essa habilidade de comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender, tá bom? Inclusive que você também treine e exercite as estratégias que você aprendeu, tá bom? Eu tenho, por exemplo, um curso mais avançado que eu passo muitas técnicas do que eu aprendi ao longo desses anos todos. Então, uma vez que você adquire essa habilidade de comprar e vender, e que você também exercita as estratégias em que quando você compra, realmente você está certo na compra, e quando você vende, você está realmente certo na venda, que você acerte mais do que você erre, nesse momento é que você está preparado a dar um próximo passo. Então, essa habilidade com a confiança de realizar essas operações, de fazer várias operações, é o que eu chamo de consistência, tá bom? Então, olha só, eu vou resumir um pouquinho para você aqui o que seria para mim consistência. Que é justamente esse ponto, ou seja, você estava aqui, ó, você estava nos pequenos ganhos, tá? Você estava nos pequenos ganhos. E aí, você vem para um outro estágio, que é o estágio da consistência. E o que é consistência em si? Vou colocar algumas coisas aqui, ó. Para mim, consistência eu acho que seja habilidade mais a confiança de fazer as operações. Então é você ser hábil realmente, para você saber o operacional e você ter a confiança, e aí nessa confiança que a gente pode ter aqui, inclusive confiança em estratégia, confiança em gerenciamento de risco. Tudo isso aqui, pessoal, estratégia, gerenciamento de risco, eu tenho alguns vídeos aí aqui no meu canal que eu falo bastante sobre isso aqui, tá? Então olha só, habilidade, confiança. A gente tem também aqui uma questão que é assertividade. Assertividade, tá bom? E aí essa assertividade, o que acontece? Essa assertividade é justamente uma prova de que você está indo no caminho certo, tá bom? Então, normalmente a assertividade de um trader iniciante, ele é menor do que 50. Tá? Não, vou botar aqui um iniciante, ele é menor do que 50. Quando um trader ele já começa a realmente a obter ganhos, os primeiros ganhos que eu falo, ele já começa a ser maior do que 50, tá? E eu acredito que acima de 70 é quando você começa a realmente saltar um pouco ali dos pequenos ganhos para ganhos maiores, tá bom? Então, uma vez que você passou pela fase de pequenos ganhos e que você sentiu que está consistente, ou seja, que você tem habilidade, confiança, assertividade razoável para que você possa passar para um próximo passo, é quando a gente começa a desenhar aí um plano de segunda renda, tá? Segunda renda. Beleza, e como seria isso aqui? Olha só, quando você se torna hábil, você tem confiança, você realmente já desenhou um plano de trade, você tem um bom gerenciamento de risco e você sabe realmente quais são os momentos em que você vai se aproveitar para você buscar aquelas oscilações do mercado e fazer dinheiro, você realmente ali está apto para passar para o próximo passo, o da segunda renda, que seria o seguinte, seria você determinar a meta de ganho. Eu costumo dizer o seguinte, que no day trade não tem chefe, tá? Quando você tem um salário, quando você tem um emprego formal e você tem um salário, quando você quer ter um ganho maior, quando você quer ter uma remuneração maior no mês, você bate ali na porta do teu chefe para poder você pedir um aumento, tá? Aqui no day trade não. Aqui no day trade, quem vai bater na porta do chefe é você mesmo e o chefe é você mesmo, e, enfim, você é o tudo, tá bom? Você é o cara que executa, você é o cara que está ali no campo de batalha,
tá? Fazendo as operações. Você é o cara que planeja, certo? Você é o cara que checa. Você é o cara que faz as melhorias. Você é o cara que faz tudo. Então, como você é o cara que faz tudo, e isso aqui é algo como isso, né? Você planeja, faz as operações, checa, faz a melhoria e isso fica... Você repete esse processo várias e várias vezes. Como você é o chefe, você define qual é a tua meta de ganho. Então, na hora que você determina qual é a tua meta de ganho, você fala o seguinte, olha, a partir desse momento agora, eu não vou mais buscar, por exemplo, R$500 no mês, que era a minha meta de pequenos ganhos. Agora eu vou buscar sei lá, uma segunda renda, eu vou buscar aqui pelo menos uns R$2.000 por mês. Tá? Então você tem a capacidade de determinar e você, estando hábil, estando consistente, você pode sim dar esse segundo passo e transformar isso numa segunda renda para você, fazendo ali um ganho de R$2.000 por mês, de R$3.000, R$4.000, R$5.000, a depender exatamente do que você considera isso como uma segunda renda, tá bom? Isso vai mudar de pessoas para pessoas, tá certo? Então, esse caminho da segunda renda, você precisa ter sempre em mente o passo da consistência. Você nunca pode sair fora disso aqui, tá? Você nunca pode sair fora disso aqui. A consistência, que é tudo que a gente engloba, a gente começa a ter um tempero maior aqui, que é o tempero da disciplina, tá bom? Por quê? Porque é natural que quando você vai passando de fase para fase, você está ganhando 100, passa a ganhar 200, 300, 400, 500, você agora está ganhando 2, 3, 4, 5 mil reais por mês, você começa a ficar um pouco mais indisciplinário, porque você fala assim, eu sei fazer isso e tal, e aí eu não preciso mais me dedicar, não preciso mais estudar, não. Tá bom? Day trade é uma profissão, você tem que encarar isso como tal e você precisa realmente se dedicar bastante para que você possa cada vez mais ser mais consistente, ser mais disciplinado, ter mais habilidade, aumentar mais assertividade e assim por diante, tá bom? Então a gente começa a colocar uns temperos adicionais aqui, tá bom? E a disciplina é um deles, tá? Porque aí agora você já está fazendo operações por dia em que você está buscando, por exemplo, R$500. E quando a gente fala de lucro, a gente nunca pode esquecer que a gente pode também ter um eventual prejuízo, né? Quando a gente fala de assertividade, quando eu falo que o trader que tem 70% de assertividade, é porque em 30% das vezes ele perdeu também, tá? Então isso aqui tem que andar muito lado a lado. É o quanto que eu ganho, o quanto que eu perco. Eu também tenho vídeos falando sobre isso aí, gerenciamento de risco aqui no canal, tá bom? Então, quando você passa a obter essa segunda renda, eu começo a chamar o seguinte, olha, o trader nessa fase, é muito curioso, porque a evolução do trader funciona mais ou menos assim, ó. No início ele tem muita oscilação, então na linha, vamos colocar aqui na linha do tempo, e a linha do financeiro, né? Ele tem muita oscilação aqui no início, tá certo? Então ele ganha, ele perde, ele ganha, perde. Então ele fica oscilando muito aqui, tá? Sendo que chega um determinado momento, e aí esse tempo, ele é um tempo razoável, até você adquirir toda a parte de consistência, habilidade, enfim, disciplina, que o trader ele começa a fazer isso, ó, tá? Ele realmente começa a escalar muito e alavancar muito os ganhos financeiros dele ao longo do tempo, porque ele entende que realmente só depende dele de dar o próximo passo, de passar a ganhar 500, de passar a ganhar 1.000, ele vai somente abrir uma posição um pouco maior, comprar um pouco mais do que ele vinha comprando e ele usar o próprio dinheiro que ele ganhou já no mercado para poder se alavancar ainda mais, tá? Então nesse momento aqui, que ele atinge esse ponto, vamos dizer assim, que ele está aqui nessa fase da segunda renda, tá? Vamos colocar aqui, ó, que nessa fase aqui já seria uma segunda renda dele. Ele passa a ter o que eu chamo de opção. Ele passa a ter opção. Opção de quê? Opção de eventualmente sair
da segunda renda e passar a ter uma renda principal no day trade, que é o próximo ponto que eu quero abordar com vocês, tá? Que aí, isso tem que ser muito bem pensado, obviamente, porque a vantagem de se fazer day trade também é essa, de você continuar com o teu emprego formal e você conseguir fazer as suas operações no mercado financeiro e você complementar aquela sua renda e você ter sempre também a segurança de que se algum mês não for tão bom, você ainda assim você tem a tua renda principal do teu emprego formal. Então isso é muito importante, isso também dá uma certa confiança, uma certa segurança para o trader, mas na hora que ele passa a ter a opção de tornar isso uma renda principal, tá? Uma renda principal aqui, é porque é o seguinte, ó. Chega um determinado momento, e aí eu vou chamar aqui agora de renda principal. Vamos colocar aqui, ó, a renda principal nossa. O que acontece? Chega um determinado momento que o cara tem lá talvez aí um emprego formal que ele recebe R$2.000 e aí tem todos os benefícios. Eu não vou aqui entrar no mérito dos benefícios que a pessoa tem, de 13º, de férias, tudo. Enfim, não vou entrar nesse mérito, tá? De aposentadoria e tudo mais, visando o futuro. Eu estou aqui falando especificamente da chance que você tem de tornar isso uma renda principal para você, caso você queira. E chega um determinado momento que fica realmente muito atrativo, e a gente vai chegar aqui, seria o próximo ponto. Então, quando você tem aqui ganhos, aqui no formal, né, no teu emprego formal, quando você passa a ter ganho no day trade, por exemplo, de R$3.000 mês, você fala, caramba, eu estou fazendo aqui operações de day trade, eu faço normalmente 1 hora até 2 horas, 1 a 2 horas por dia, eu faço as minhas operações, não mais do que isso, e estou ganhando R$3.000 sem sair da minha casa. E no meu emprego formal, eu passo o mês todo trabalhando e ganho R$2.000. Você começa a se questionar se não está na hora de você sair daqui. Mas, de novo, isso não é nenhuma recomendação, tá bom? Isso não é nenhuma recomendação, você realmente é que vai decidir. Mas eu costumo dizer o seguinte, que quando você tem essa opção, ter a opção é a melhor coisa, né? Quando você tem a opção de decidir por isso, é porque você está realmente no caminho certo, que você já está começando realmente, quer dizer, você já está começando não, você já se tornou um trader profissional, tá bom? Então, nesse momento você precisa ter muito cuidado, porque você vai abandonar ali toda a tua segurança, tudo do emprego formal, mas ao mesmo tempo você começa a perceber que o day trade ele já é a tua renda principal. Na verdade, o emprego formal é que está se tornando agora um complemento, vamos dizer assim, tá? E aí chega um determinado ponto, que é o último ponto onde eu quero chegar nesse vídeo, que é o seguinte: você aprendeu a ter pequenos ganhos, entendeu que é através da consistência que você se mantém com isso, você passou a ter uma segunda renda, você começou a questionar os teus ganhos no day trade e os teus ganhos no emprego formal quando você começou a entender que isso aqui na verdade estava se tornando uma renda principal. E agora acontece uma coisa que é muito curioso, que é ganho de um mês em um dia. Nossa, Flávio, é possível isso? Sim, é possível. É possível e muito mais do que isso, mas eu acho que você não precisa desse vídeo. Na hora que você chegar nesse ponto, você não precisa desse vídeo para você entender que você pode fazer muito mais do que isso, tá? Você já se tornou um trader profissional. Mas o que eu quero te mostrar com esse vídeo, o meu objetivo com esse vídeo aqui é te mostrar até onde você pode chegar com day trade, apesar de day trade não ser investimento, tá? Então, que o ganho de um mês em um dia. O que é o ganho de um mês em um dia? É você começar a fazer no day trade o que você gasta um mês inteiro para fazer no teu emprego formal, que é os R$2.000 que a gente deu de exemplo. Ou seja, você começa a fazer isso num dia.
Você começa a fazer isso aqui em 1 hora, em 2 horas de trabalho por dia. Então, nesse momento aqui, é quando a gente fala que o trader, ele saltou realmente, chegou lá no ápice e que para ele fazer 2, 3, 4, 5, 10 mil reais ali por dia vai ser uma questão de tempo e, novamente, como ele tem a decisão e como ele tem a autonomia de determinar, de planejar o quanto que ele vai ganhar, quanto que ele vai buscar ali de meta no dia, na semana, no mês, ele pode alavancar isso através de um novo planejamento e realmente da ambição que ele tenha dentro do mercado financeiro. Tá bom, pessoal? Então eu acho que com isso aqui a gente encerra explicando, trazendo para vocês um pouco do que é o mundo do day trade e as suas possibilidades, apesar de day trade não ser investimento. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse em day trade, então eu vou te convidar para você explorar outros vídeos aqui no canal e aprender mais sobre as operações. Agora, se você quer tornar isso a sua profissão, eu deixei um link na descrição de um curso que eu preparei especialmente para quem está começando do zero e quer se tornar um day trader profissional. É isso, pessoal. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.